Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula dando continuidade ao nosso conteúdo sobre ângulos, né? O tema da nossa aula é sobre unidades de medida de ângulos, ou seja, que nós iremos chegar na conclusão de graus, né? Você pode acompanhar o livro na página 21. Então vamos lá. Para que possamos compreender as medidas de ângulos, precisamos relembrar todo aquele conceito, né, de ângulos, né, ângulos é aquele que vai formando graus, como vocês viram na aula anterior. Vocês podem olhar na aula anterior e no material de vocês que vocês vão relembrar. Agora vamos lá. Temos aqui algumas características na qual irá formar os ângulos. Ou seja, o ângulo ele pode ser raso, né? Vamos lá ver os conceitos dessas características que irão denominar quando o ângulo é um formato, né? Ele faz uma volta, ele dá meia volta ou ele fica nulo. Olha só, na primeira característica com relação ao ângulo, nós temos que o ângulo é raso ou de meia volta, o ângulo é raso ou de meia volta, quando o giro de uma das semirretas é de meia volta, ou seja, quando as semirretas são opostas. Veja só, nós temos aqui a origem, está aqui o ponto zero, né? Nós temos aqui duas semirretas. Repare que essa seta está indicando que essa semirreta ela partiu desse lado até esse outro lado. Como essa reta ela veio, como diz aqui a seta, né? Ficou um ângulo aberto, eu posso denominar, ou seja, eu posso chamar esse ângulo de ângulo raso. Por quê? Porque eles ficaram opostas, ou seja, a reta B ficou oposta à reta A, ou seja, a reta A ficou oposta à reta B com relação aqui à origem, que é o zero, né? Que aqui está indicando de onde a reta A partiu, ou melhor, a semirreta partiu daqui e ela fez esse giro até chegar a este lado, ou seja, a este ponto na qual ficou oposta à semirreta B. Então, nesse caso, eu posso dizer que formou um ângulo e esse ângulo é chamado de ângulo raso, ou seja, ângulos semirretas que ficaram opostas formando esse ângulo, né? Agora veja só, né? Ele pode fazer uma volta completa, como diz aqui uma das características com relação à unidade de medida de ângulos. Ó, o ângulo é de uma volta completa quando o giro de uma das semirretas, nós temos aqui duas semirretas, é completa, ocupando totalmente o plano. Ou seja, nós temos aqui um exemplo na qual temos aqui o ponto de origem, nós temos aqui duas semirretas. Você está vendo só uma, mas aqui tem duas semirretas, onde tem o ponto A e o ponto B. Elas estão em cima de uma, dando aqui um ponto de partida para poder girar. Quando a reta A ou a reta B fizer esse giro completo e voltar para o mesmo lugar, no mesmo ponto de um quanto o ponto de outro, é chamado de volta completa. Ou seja, essa semirreta, ela fez uma volta completa até voltar o seu determinado local. Então, nesse caso, ele fez um giro, né? Quando você vê no transferidor de vocês, lá, ó, ele fez fez um ângulo formando 360 graus. Voltando aqui, né, como aqui é um ângulo raso, né? Se você for analisar no transferidor, porque tem dois tipos de transferidor, o de 180 graus e o de 360 graus. Se você for colocar esse exemplo aqui no transferidor, vai dar um resultado de 180 graus, porque nesse caso aqui, como ele deu uma volta completa, ele fez um ângulo de 360 graus, né? E esse, como a semirreta só veio a metade, né? Ou seja, ela deu apenas meia volta, né? Não completou a volta completa, como esse exemplo aqui, formou um ângulo, né? Esse ângulo é chamado de ângulo raso. E por esse ângulo ser chamado de ângulo raso, fez um ângulo de 180 graus. Agora, o ângulo nulo, né? É um que vocês precisam bastante saber. O ângulo é nulo, eu até coloquei de vermelho para ficar destacado, para vocês compreenderem, quando as semirretas
coincidem. Ou seja, eu tenho aqui um ponto de origem, né? Posso dizer que é o ponto zero, o ponto O, enfim. Eu tenho aqui duas semirretas, ou seja, elas não saem do lugar. Então, nesse caso, elas não estão formando um ângulo. Então, eu posso dizer que essas duas semirretas que estão uma em cima da outra, como vocês podem observar aí no vídeo, só tem uma imagem, é chamado de ângulo nulo, né? Então, pessoal, vocês viram o conceito de ângulo raso, ângulo que deu uma volta completa e ângulo nulo, né? Nesse caso, como ele não deu nenhuma volta completa e nem uma meia volta, né, com as suas semirretas, é chamado de ângulo nulo. Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me procure lá na videoconferência, né, que nós temos. Vocês podem tirar as dúvidas de vocês, para que seja mais esclarecido e que vocês possam compreender. Então, bons estudos e até a próxima aula.